Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo da obra Os Mensageiros. Então, muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de dezembro de 2023, e vamos iniciar um novo capítulo 49, titulado Máquina Divina. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pela nossa amiga Carla. Mas lembrando que hoje a tia tem um aviso, né? Nós vamos entrar em recesso, tá bom? Hoje é o nosso último dia de gravação do ano de 2023 e iremos parar e vamos retomar as nossas gravações em 12 de janeiro de 2024. Então, não fiquem tristinhos, porque nós temos o nosso Evangelho no Lar. Então, nós vamos aguardar você no Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos, às 19h30, horário Manaus, 20h30, horário de Brasília. E assim estaremos juntos nesse Lago do Tiberíades que Jesus preparou para todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece de gratidão, será realizada pela nossa querida Carlinha. Jesus amigo, é com o coração cheio de gratidão que te agradecemos esse ano que passou, maravilhoso, cheio de oportunidades de estudo, de trabalho e de aprendizado. Foram momentos maravilhosos, muitos ensinamentos e a tua presença constante em nossas vidas, nos fazendo lembrar o que viemos fazer aqui neste mundo, qual o nosso propósito e nos ajudando nesse caminho, porque às vezes nos esquecemos de tudo. Ajuda-nos ainda nesse final de ano e no início do outro, a não esquecermos de Ti e nessa pausa que vamos fazer no estudo, nunca esquecermos da Tua presença, da Tua grande misericórdia para com todos nós. Abençoa o nosso Natal, as nossas famílias, abençoa o nosso ano novo e fica conosco, Jesus, porque nós precisamos muito. Que assim seja. Então vamos lá. A nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último capítulo. Em nosso último estudo, vimos os nossos heróis e companheiros. Heróis é bom, né, gente? No nosso último estudo, eles foram o médico que estava lá na casa da Dona Isabel, solicitou a ajuda de Aniceto para dois casos. Nós vimos o primeiro na semana passada, que foi da Cremilda, que tinha desencarnado, mas estava com medo do noivo. E ela viu o noivo e ficou apavorada e ficou coladinha no corpo, mesmo já tendo completamente desligada. E aí o Aniceto olhou e já manjou o que estava acontecendo. Aí disse que ela estava com medo. Quando o Aniceto chegou, aquela pessoa que fosse o médico, disse: ai, doutor, uma coisa horrível. Eu sonhei com um defunto, vi um fantasma, o meu noivo. Aí ela: filha, vamos dar um passe, quando você acordar vai estar melhor. Aí ele deu um passe magnético, ela adormeceu e o noivo a levou. A lição desse estudo é que ela não tinha educação para a vida após a vida do corpo, ela não tinha educação para a vida espiritual, então ela achava ainda que era o fim, acabava, e como ela se via viva, isso era o espanto dela. Então, essa é a lição. Eduquemo-nos. Se preparar para o mundo espiritual, né? Então, vamos lá, gente? Então, vamos lá. Hoje, o item 49, titulado Máquina Divina. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Porque lembra que eles foram convidados a duas situações. O da jovem, a Clemilda, já resolvemos. Agora vamos para esse senhor. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava amorosamente. Explicou o facultativo. Há muitos dias se encontra em coma, mas temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. Então ele já está ali há alguns dias, né? Há muitos dias se encontra em coma. Mas ele precisa, ele diz aqui, de um forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. Então a gente vê aqui que é uma desencarnação acompanhada, né?
No aposento, além de 2 senhoras desencarnadas, a mãe do agonizante e uma parenta próxima, viam-se também familiares encarnados. Então, olha só, estava acompanhando esse senhor, a mãe, gente, mãe é mãe, né? Meu pai, olha. A mãe do agonizante, desencarnada, né? E uma parenta próxima também desencarnada ali acompanhando esse desenlace. Mas tinha também familiares encarnados dando mostras de grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada resta senão a necessidade de concurso para o desligamento final. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei, com minúcias, que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados, isolados. Pontos orgânicos, olha só. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, preste atenção, havia um foco de luz mortiça, ou seja, quase apagada. Candelabro aceso, as ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. Pensa uma luz em movimento, né? Olha que interessante. Disse o instrutor amigo: a luz que você observa é a mente, para cuja definição essencial não temos, por agora, conceituação humana. Olha, gente. Então você para pensar. A criatura está no processo de desenlace, já está ali há dias, ele fala, né? Há dias. E o André Luiz, ele diz assim, volta só para a gente entender, olha. Assombrado, verifiquei que bem no centro do crânio havia um foco de uma luz fraca, um candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Parecia assim que ia e voltava aquela luz. E essa luzinha enchia toda a região encefálica, despertando curiosidade. Então, o que ele diz? A luz que você observa é a mente. Então, quando você fala em mente, a mente é o pensamento? Não. O pensamento é um atributo da alma. Eu até digo assim, a mente é o espírito, né? À medida que eu vou evoluindo, a minha mente vai evoluindo, entendeu? Porque o pensamento ele é uma construção da mente. E aí nosso Senhor Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Como é que era a luz dele aqui? Forte, intensa? Para cuja definição essencial não temos por agora uma conceituação humana. Então não existe como conceituar a mente para nós os encarnados. Então eu disse assim, é como se fosse o espírito, né? Mas ainda não há um conceito. Então eu não posso dizer que a mente é o espírito. Notando minha estranheza, Aniceto colocou-me a destra na fronte. Vai intensificar a visão do nosso André, transmitindo-me vigoroso influxo magnético e acentuou, e frisou. Repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Agora, André, não está você diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante.
O microscópio é ainda pobre, não obstante representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. Gente, aí nós vamos ter a oportunidade de podermos ver pelos olhos de André Luiz, que foi aqui, recebeu uma vibração, um magnetismo do Senhor Alexandre para poder enxergar. Lindo isso, né? O respeito com o corpo, né? Ele usa tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do Espírito. Sublime habitação temporária, porque essa era a função do tabernáculo. Aqui ele está chamando aqui o Antigo Testamento, porque lembra que Deus habitava ali no tabernáculo, né? Então era o templo de Deus. Então ele chama aqui o nosso corpo de tabernáculo, né? Esse templo para habitar temporariamente nós, espírito que somos. A cooperação magnética do querido mentor modificara a cena e fui obrigado a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do spam. Ele ficou, né? A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo, agora, maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. Agora ele vem. Olha, ele identificava o arcabouço ósseo, a musculatura, a circulação sanguínea. Pronto, os olhos desse homem virou uma ressonância magnética, muito mais, né, do que um microscópio. A circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue. Quem é que purifica o sangue? Os rins. A circulação, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins. O sistema linfático, o maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica, ou seja, parte da fisiologia que trata dos tecidos orgânicos. Então, tal revelação histológica era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue semelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Ele já está desencarnando, né? Presenciava a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. E ele fala de formas esquisitas. Para nós que estamos também estudando o Missionário da Luz, lá no início, ele vai falar daqueles bacilos psíquicos, né? Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas, às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado e os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente
por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. É por isso que ele falou que o olhar dele ia ficar além de um microscópio. Porque o microscópio iria pegar essas bactérias que a gente... Mas essas aqui que ele está falando, não tem como. Como tem hoje, né? É. Bem menor. Mas aí eu penso, será que hoje, tendo esse eletrônico, ainda assim ele não conseguiria captar isso aqui? Não tem como, né? Muito, né? Já pensou? E ele fala em, olha só, centenas, ele diz assim, feras minúsculas. Ai, feras, devorando, destruindo. Meu Deus, é tanta coisa que a gente não dá conta, né? Processo de decomposição do corpo. Ele está com leucemia. Estavam sendo assaltados irremediavelmente, não tinha como remediar, por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. E à medida que se consolidavam os micróbios invasores em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente da zona atacada. Como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida. Que molde era esse? Reconhecendo eu, desse modo, que a desencarnação se operava através de processo parcial, facultando-me ilações, conclusões preciosas. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios, que eram incontinentes, absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo figurava-se líquido estranho e gangrenoso, ou seja, apodrecendo. Pela excessiva movimentação da onda mental, lembra a luzinha? Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Ele queria tomar posse do corpo, da direção do próprio corpo, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Perguntou Aniceto, compreendendo minha profunda admiração. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual preexistente? O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo
dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. O senhor Aniceto, ele nos traz aqui a responsabilidade do nosso pensamento, da nossa mente, e é interessante como ele colocou, o carro para rodar ele precisa de o quê? O combustível, é o combustível que faz com que a máquina rode, né? Se movimente. E ele fez essa comparação, ele comparou as máquinas, né? Mecanismos, as máquinas que são submetidas ali a determinados fluidos, a determinada eletricidade para que ela se movimente. E aqui Aniceto ele fez qual gancho em relação à mente? E aí ele faz o link mente-espírito. Eu não sou da área da saúde, tenho dois irmãs aqui que são da área da saúde. Mas vocês já devem ter percebido, dentro da área da saúde, eu acho que o próprio Tarcísio também, que é da área da saúde, você faz o mesmo procedimento com um determinado paciente e é a mesma enfermidade. O resultado, o tratamento, às vezes corre sempre igual? Não. Mesmo tendo feito a mesma medicação, o mesmo tratamento, e de repente, às vezes, tem uns que o caso é até mais grave que o outro, é a mesma enfermidade, um caso mais grave que o outro, mas um consegue se recuperar e outro só piora. Isso é resultado do quê? Então a gente percebe que não é apenas um tratamento orgânico, que não se trata apenas de medicação, se trata sim do comportamento mental daquele paciente. E aí a gente pensa, tia, a minha mente ela vai interferir apenas quando a enfermidade está? Não, a minha mente ela também pode organizar como desorganizar todo o meu corpo físico. A gente percebe que às vezes a gente passa por uma situação muito dolorosa, um nível de estresse muito grande, aí a gente adquire uma gastrite, uma úlcera, a gente acaba às vezes perdendo cabelo, que cai muito o cabelo. Então, quantas enfermidades dessas menores assim, eu digo que eu tenho, e eu estou começando a me adaptar com outro, eu já estou começando a desconfiar. O nervo ciático, eu tenho uma sensibilidade no nervo ciático, eu trabalhei muitos anos como gerente de loja, então imagina, vendedor, aquela confusão toda, e toda vez que eu alterava o meu tom de voz, o meu ciático pinçava, até eu entender que a dor no ciático era para educar a minha relação com aqueles que estavam na condição de subordinados. Hoje eu estou tendo uma enxaqueca diária, eu já estou começando a desconfiar o que ela quer me dizer. Então, e a enxaqueca com aura, né? Então você fica ali sem enxergar um pouquinho, até uns 15, 20 minutos, depois você volta a enxergar normalmente. Então, o corpo, ele sinaliza. E ele sinaliza para te dizer assim, olha, se você não melhorar, vai ficar pior ainda. Então, nesse texto do senhor Aniceto, a gente percebe
o quão isso está sincronizado. Então, que nós possamos usar a nossa mente em benefício realmente desse tabernáculo que é o nosso corpo. Então, olha só, volta aqui comigo. Vou ler en passant. Ele pergunta, está vendo a máquina divina? Então, é por isso que eu tenho que respeitar o meu corpo físico. Máquina divina, porque ela não é minha. Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Qual é o molde espiritual pré-existente? O corpo perispiritual. Ele é o molde. E ele está vendo esse molde se desligando de cada órgão. Você viu isso? O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Olha o respeito. Nesta hecatombe, nesse massacre, porque ele está desencarnando, o Senhor, angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo eles estão subordinados à administração da mente. Todos os movimentos do corpo. E mente é pensamento? Não, não é. Mas está submetido à mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, porque esse corpo físico que eu estou hoje, que você tem, ele foi elaborado ao longo dos milênios. Lembra lá do início dos nossos irmãos de Neandertal? Ali começou a elaboração, bem antes. Hoje, se nós temos esse corpo, e ele continua sendo elaborado, ele ainda não está finalizado, não. Ele ainda continua sendo elaborado, esse corpo. Então, olha o tempo, gente. Representa uma conquista laboriosa, trabalho da humanidade terrestre, no quadro de concessões. Concessão é direito? Não. É um empréstimo do Eterno Pai. Então, por isso que eu não tenho direito sobre o corpo e por isso eu respondo o que eu fiz com ele. Nós deveríamos cuidar tanto desse tabernáculo, não só a nível, os vícios químicos, os excessos, né? Mas também o nosso campo mental. Porque às vezes nós temos uma alimentação super balanceada, nós fazemos exercício físico, mas temos uma mente poluída. Uma mente mesquinha, uma mente viciada, isso também vai destruir o teu organismo. Por isso, cuidar do corpo e cuidar da alma. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva, que agora ele consegue olhar para o organismo e ver vida em tudo. Ele vê micro-organismo. E quando a gente fala, gente, quando o irmão fala de templo, é porque só existe um espírito habitando aqui. Existe um espírito e bilhões de princípios espirituais. E uns aqui que a gente nem conhece. Esses micro-organismos que a gente ainda não conseguiu ver. Cada órgão é um departamento autônomo. Autônomo é o quê? Dependente ou independente? Independente. Cada departamento, cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular. Na esfera celular. Fígado. Na esfera celular ele faz o trabalho, ele é autônomo. O estômago, o coração. Subordinado, todos eles, ao pensamento do homem. E eu gosto de estudar isso aqui porque eu vivi uma experiência com a minha mamãe. Quando mamãe, há muitos anos atrás, o médico disse, a senhora vai ter que fazer um cateterismo. E ela balançou a cabeça, tadinha, ela não sabia o que era um cateterismo. E aí, quando nós saímos da consulta, ela disse, minha filha, o que é isso? Aí eu expliquei para ela o que seria fazer um cateterismo. Ela disse, eu não vou fazer isso. Prefiro que me abra de ponta a ponta, mas enfiar esse negocinho dentro da minha artéria, mas não vai mesmo. Não vou. E não fez. E aí ela tem uma cunhada
que ela depois de uma gravidez, ela surtou. Mas ela sabia o caminho lá de casa, e ela gostava muito da mamãe. E um belo dia, logo depois disso, pouco tempo, dias depois, ela chegou lá em casa, conversando, e de repente ela olhou para a mamãe e disse: Nazaré, não faz esse negócio aí não, desse exame. Se tu fizer, tu vai sair dentro do saco. Aí é que a mamãe, ela nem sabia. Ela nem sabia. E eu digo, meu Deus, o cardiologista passou vasodilatador. E a mamãe teve reações terríveis. E a gente já tinha feito o exame, estava bem obstruído mesmo. Eu disse, mãe, remédio não dá, exame não dá. Então vamos pedir para a espiritualidade e eu vou lhe ensinar a fazer visualizações terapêuticas. Então eu mostrei a foto do coração, mostrei lá as artérias, fiz uma comparação com o cano da cozinha. Mãe, sabe o cano quando está cheio de gordura, né, mãe? Então vamos desobstruir isso aí, mãe? Vamos? Então ela... Gente, todos os dias, 17 horas, estou falando de coisas de mais de 20 anos atrás. Mãinha estava no quarto dela, com a garrafinha do lado, fazendo as visualizações terapêuticas, sendo guiada pelo Divaldo Franco, que ele tem um CD intitulado Visualizações Terapêuticas, né? Exatamente. E ela ela ficava deitada. Se na época tinha esse telefone residencial, né? Se alguém ligasse, mamãe está meditando. Então ninguém atrapalhava a mamãe. Então todo mundo ouvia a voz do Divaldo dentro de casa. Você já sabe como comportar-se. Porque ele começava assim, né? Então ela passou a fazer aquilo diariamente. E à medida que ela ia fazendo, ela ia tendo mais facilidade para respirar. E aquele aperto no peito foi diminuindo. E a gente foi deixando e foi passando. E ela passou 2 anos fazendo aquilo. E a gente não procurou o médico, ia fazer o quê no médico? E aí eu fiz uma viagem de férias, eu, Socorro e meu pai. Mamãe nunca gostou de viajar, nunca. Mamãe nunca saiu de casa. A primeira viagem da mamãe foi a desencarnação. Ela tinha horror a viagem. A primeira viagem dela foi desencarnada. Então, olha, eu digo, oh meu Deus, o processo de adaptação da mamãe não tá fácil. Porque ela nunca saiu de casa. E é a viagem de volta, né? Porque essa é a verdadeira viagem. E aí eu estava fora, aquela angústia aqui dentro. Eu liguei lá em casa, tá tudo bem aí? Não, tia, não tá não. A vovó tá no hospital com a tia Josi. Mas o que aconteceu? Volta todo mundo. E eu saí daqui, a mamãe estava com uma tosse, cuidando de uma alergia. Volta todo mundo para Manaus, volta nas carreiras. Simplesmente a mamãe estava com um cisto, a parte externa do ovário, tamanho de um melão. E era esse cisto que estava empurrando todos os órgãos ao ponto de dar uma tosse constante nela. Bem, vai ter que operar. Para operar eu preciso do risco cirúrgico. Corre para o cardiologista. Mas vocês estão pondo uma batata quente nas minhas mãos. Eu digo, pois é, doutor, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ela vai ter que operar, porque ela está com muita dor. Vamos pedir, então, eu acho que esse aí, uma anjo alguma coisa. Foi fazer o exame. Se você comparar o primeiro com o segundo, você diz que não é da mesma pessoa. Estava tudo desobstruído. Você acredita nisso? Mas está tudo ótimo, tá tudo, não tem obstrução nenhuma. Ela estava com 70% de obstrução. Assinou risco cirúrgico. E ela queria ser operada pelo doutor João Lúcio Machado. Eu digo, mamãe, ele já desencarnou. Mas tem o filho dele, minha filha. Eu disse, eu fui atrás do Adriano Machado. E foi ele, e ela chamava ele todo tempo de João Lúcio. Deve ter sido uma coisa interessante para o filho, né? Ter uma paciente que era do pai, porque o João Lúcio operou ela várias vezes. E ela só João Lúcio, e chamava o Adriano de João Lúcio. E ele contou que durante a cirurgia, ela anestesiada, era João Lúcio todo o tempo. E rezando todo o tempo. Gente, a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Então, ou seja, eu vivi uma experiência
prática da fé e, recentemente, do meu tio Zé Dosa, né? Tio Zé Dosa tem câncer, metástase óssea em todo o corpo dele. Ficou sem andar. E ele disse, minha filha, os médicos tratam, mas quem cura é Deus. A doutora oncologista cuidando dele disse, o senhor não vai mais voltar a andar. E ele voltou a andar. E ele está dirigindo. Ele está dirigindo. Que é irmão de minha mãe. Também um homem de muita fé. Então você imagina o que é um médico te dar um diagnóstico. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu vi um filme chamado Vida, Life, né? Vida. E o médico disse, olha, você tem tantos anos de vida. Ele disse assim, doutor, o senhor não tem o direito de me tirar a esperança. Então a gente observa que tem pessoas que recebem um diagnóstico e ela desencarna em menos de 30 dias. E tem outros que recebem o diagnóstico, mas dizem, eu vou conseguir. Tem momento que chegou a hora mesmo, Deus vai levar. Mas muitas vezes a gente desiste de viver. Então eu tenho sempre aquilo, pode até desencarnar, mas vamos lutar até o final. Até o final. Então é isso aqui, olha. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio e o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar, gente. Vocês já perceberam o alto número de pessoas diabéticas? E ele finaliza. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Alto teor, você tanto pode construir, como você pode também destruir. E nós destruímos com os nossos... Olha, um grito, uma fúria, uma raiva, um desespero, a crise dos ciúmes, você acha que o corpo fica o quê? Olha a minha experiência, só o tom da minha voz o ciático pensava. E eu fiquei 30 dias sem conseguir ficar de pé. Foi a minha primeira crise, é a única, realmente muito forte, e depois ela ficou só pisando, e pisando e ficava dor depois. E era o estado emocional. Então, a dor me obrigou a me manter mais equilibrada e não alterar a voz com ninguém. Aniceto calou-se por momentos e, enquanto eu via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, volveu ele a palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos,
atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, na qual, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Se não fosse alguém pedir auxílio para ele, né, na intercessão, olha aqui, mais uma vez a intercessão, a gente vendo a importância da intercessão. Mas ele está ali com dois amores, né? Tá a mãezinha ao lado e mais uma parente desencarnada, né? Gente, olha quantas informações. Agora aqui é interessante, ele diz, olha, a corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, ok? Ok. Que não encontram qualquer fortificação na defensiva. Eles estão fazendo a festa mesmo, por isso que ele diz festiva. Estão fazendo a festa, nada está impedindo deles fazerem o que tem que fazer. Observe, identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra. Às vezes a gente para pensar, o fato de haver uma disposição, uma predisposição para determinada enfermidade, isso não quer dizer que ela vá se manifestar. Então é como se nós tivéssemos ali um monte de bombinha pronta a explodir se nós acendermos. Se nós acendermos. Então eu posso acender não só com a minha mente, através das minhas atitudes, mas também com a minha forma de viver, né? A minha conduta, a minha vida, a forma que eu conduzo esse organismo. Que volta a ser subordinadas ao pensamento. É verdade, acaba sendo sempre isso, né? E que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida e aí não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne. Por quê? Por falta de educação mental. E diz, mas tia, como é que pode ser isso? A gente tem que começar a nos percebermos como espírito. Não sempre se perceber como corpo, como personalidade. Eu sou um espírito habitando nesse corpo físico. Todas as noites ao dormir, eu saio desse corpo. A gente tem que trazer essa consciência, eu tenho que pensar nisso. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial. Ele não tem controle. Que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Filosofia deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é muito bom para samba, mas para a realidade não. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. Então, o instinto pensa? Não. Então, é mecânico. Aquilo vai. Instinto é uma inteligência rudimentar dada por Deus. Mas, poxa, eu tenho a razão, eu tenho uma lógica. Então, por que eu não uso o bom senso, a razão, ao invés de sempre agir de forma impensada? A falar a verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da vida, da máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Porque o sublime dom de Deus, pensar é um dom divino. O corpo na condição desse tabernáculo. Então, depois de uma lição dessa, a gente para pensar o que eu tenho feito com o meu organismo. Fale, Mita. Aqui quando ele diz esse excesso da intemperança das células. A intemperança das células, essa intemperança é sem moderação, em que há descometimento, demasia. Então, como ele é o ser pensante, o espírito é o ser pensante, né? Como falou a tia, desses bilhões de seres inteligentes, de princípios inteligentes que estão sob a minha tutela, se eu não tenho essa educação mental, as minhas próprias células se rebelam. Elas acabam tendo essa intemperança porque eu não tive essa educação e esse domínio mental.
A gente vê aqui que ele teve contato, o organismo dele teve contato com todos esses vírus, né? Mas não tinha doença porque o organismo se defendia, né? Como agora não tem controle. E é interessante porque isso nos lembra de novo que nós não somos daqui, né? Que quem é o controle é o espírito. E a gente se apega a essa matéria de uma forma avassaladora, quer ficar e nem se percebe que a gente realmente é espírito. As doenças autoimunes voltam de novo, quando ele fala aqui em cima, que as células elas são subordinadas ao pensamento. Se eu não tenho controle do pensamento, tem gente que a gente pergunta assim, a pessoa diz, eu tive uma forte emoção, o que tu estava pensando? A pessoa diz, não sei. O que tu estava pensando? Nada. Não tem nada. A forma inteligente que nós já somos, que nós já temos o pensamento contínuo, não pensar nada. Tem eu não tomar consciência do que eu estou pensando. Isso existe. Então, o exercício para a gente ter, como ele diz aqui, esse movimento da razão concentrada, eu preciso parar e ver assim, o que eu estou pensando? Né? E às vezes a gente pode fazer o caminho de trás para frente, porque na realidade a grande maioria de nós só se dá conta da emoção. Mas antes da emoção vem o pensamento. Eu penso, que gera uma emoção, que gera um funcionamento fisiológico, de qualquer forma que seja, que daí gera um comportamento. Tem gente que só vai se acordar no comportamento. O comportamento é a etapa final. É o fim, A pessoa só vê o comportamento. Então, como ela não se dá conta do que ela pensa e ela está sempre inserida no contexto, o que ela diz? Eu fiz isso por causa dele. Eu não volto para mim, eu sempre vejo no outro. Então, às vezes a gente tem que fazer de trás para frente. Eu tive uma emoção, o que eu estava pensando? O que me levou até isso? Por que eu fiquei isso? Então, a gente não tem, como ele disse aqui, essa educação. E ele está sendo, como ele diz aqui, expulso da máquina divina. Esse sendo expulso da máquina divina por essa irreflexão, por essa rebeldia dele próprio, quando ele chegar no mundo espiritual, ele vai ser tal qual André Luiz, suicida, inconsciente. Que bom, né, gente? Conseguimos então finalizar mais um capítulo, capítulo 49. Lembrando que nós estamos entrando em recesso e, se Deus nos permitir, no ano de 2024, estaremos dando continuidade no capítulo 50. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A minha mente, ela vai interferir apenas quando a enfermidade está? Não. A minha mente, ela também pode organizar como desorganizar todo o meu corpo físico. Então a gente percebe que não é apenas um tratamento orgânico, que não se trata apenas de medicação, se trata sim do comportamento mental daquele paciente. Nós deveríamos cuidar tanto desse tabernáculo, não só a nível os vícios químicos, os excessos, né? Mas também o nosso campo mental. Porque às vezes nós temos uma alimentação super balanceada, nós fazemos exercício físico, mas temos uma mente poluída, uma mente mesquinha, uma mente viciada. Isso também vai destruir o teu organismo.
por isso, cuidar do corpo e cuidar da alma. O fato de haver uma disposição, uma predisposição para determinada enfermidade, isso não quer dizer que ela vá se manifestar. Então é como se nós tivéssemos ali um monte de bombinha pronta a explodir se nós acendermos. Então eu posso acender não só com a minha mente, através das minhas atitudes, mas também com a forma que eu conduzo esse organismo. A gente tem que começar a nos percebermos como espírito. Não sempre se perceber como corpo, como personalidade. Eu sou um espírito habitando nesse corpo físico. Todas as noites ao dormir, eu, espírito, eu saio desse corpo. A gente tem que trazer essa consciência, eu tenho que pensar nisso. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o Augusto, que vai fazer a nossa prece de encerramento, mas nós gostaríamos de desejar, nós da família EOS, eu não digo mais EOS Manaus, porque hoje essa família está tão grande, né? Já é EOS Mundial, né? EOS Mundo. Então nós da família EOS, daqui de Manaus, que estamos gravando, desejamos a todos vocês que também fazem parte da família EOS, um Feliz Natal, um ano novo, de novas oportunidades, e que nesse Natal nós possamos verdadeiramente, em oração, lembrarmos e trazermos o nosso Senhor Jesus para a festa que é a festa dele. Então vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E assim, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esse ano de estudo, dessa vontade que todos aqui temos de continuarmos a aprender os teus ensinamentos para que possamos nos tornarmos seres humanos melhores. E hoje, novamente, no capítulo de hoje, nesse estudo, vemos a necessidade de educarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos, Mestre amigo Jesus, também não só cuidar do espírito, mas cuidar também desse corpo, desse tabernáculo, que é essa bênção que tu nos deste, para que possamos, Mestre amigo Jesus, nessa nossa caminhada para ti, nos reformarmos e nos tornarmos seres humanos melhores. Obrigado, e que possamos, ano que vem, continuar nessa vontade firme de nos melhorarmos através do estudo. Que a tua paz, que teu amor nos envolva e que tu fique conosco hoje e sempre, e assim seja.